Capítulo 577 – Uma cidade milagrosa. Fei ficou no convés de rei Alexander e rapidamente foi deixado de lado pela multidão emocional. Sob a proteção de alguns oficiais, ele caminhou lentamente até seu futuro sogro, Bast, e o líder militar, Brock, que também caminhava na direção dele. Você chegou mais cedo do que esperávamos. Bast ajustou seu cabelo e roupas antes de sorrir e acariciar o ombro de Fei. Ele estava realmente satisfeito com este futuro genro dele. Embora fosse apenas meio ano depois, Bast envelheceu muito. Seu cabelo ficou mais branco e ele ficou mais magro. Mesmo que ele parecesse enérgico, o cansaço não podia ser escondido. Fei se sentiu um pouco culpado. Enquanto Fei liderava a tropa de Chambord e lutava contra inimigos, todos os deveres e tarefas administrativas eram tratados por Bast e apenas por algumas outras pessoas. O reino de Chambord estava em um estado pouco caótico para começar, e havia muitas coisas para consertar. Além disso, houve o projeto de reconstrução e renovação. Havia muito trabalho a ser feito, e pessoas como Bast e Brock estavam trabalhando incansavelmente nos últimos tempos. Papai! Um grito surpreso soou, e Angela passou correndo por Fei para abraçar seu pai. Em sua vida, ela nunca esteve longe de seu pai por tanto tempo. Portanto, ela sentia muito a falta dele. Brock, obrigado pelo trabalho duro, Fei disse enquanto olhava para Brock, que o seguia há muito tempo. Este homem que era corpulento e musculoso estava agora quase tão magro quanto uma lança, e ele parecia cansado também. As bolsas sob seus olhos eram grandes, e parecia que ele não tinha uma boa noite de sono há um bom tempo. Como ele passou muito tempo gerenciando as tarefas no reino, sua força de cultivo não melhorou muito. Mesmo que seu corpo tenha sido reformado pela porção Hulk, e Fei recriou uma técnica de cultivo para ele, ele ainda não havia atingido o nível 5 estrelas. Atualmente, ele era um guerreiro de 4 estrelas de primeira linha. Comparado com seus pares que começaram a servir o rei na mesma época, ele era um dos mais fracos. Mesmo Torres, que era um jovem fraco e impotente naquela época, era agora um guerreiro de 8 estrelas de nível intermediário que possuía uma habilidade insana de arco e flecha. No entanto, apesar de tudo isso, Brock foi um dos subordinados mais não substituíveis que Fei tinha. Fei se sentiu culpado por esse homem. Ele sabia que o talento de Brock era melhor que pessoas como Torres e Drogba. Se ele recebesse a mesma quantidade de recursos e não se distraísse com as tarefas administrativas, ele já poderia ter se tornado um elite de classe Lua. É uma honra servir a Sua Majestade e o reino. Brock ficou muito animado ao ver o rei novamente. Sua voz estava tremendo um pouco. Atualmente, ele estava usando a mesma armadura que ele usava quando lutou contra os inimigos de armadura preta ao lado de Fei. Foi muito simbólico. Quando este homem estava prestes a se ajoelhar, Fei rapidamente se aproximou e o deteve. O rei não disse nada. Ele apenas deu um tapinha no ombro de Brock. Neste momento, os cidadãos excessivamente excitados de Chambord finalmente notaram seu rei. Dezenas de milhares de cidadãos se ajoelharam e adoraram seu grande e único senhor. Salve o rei! Viva Alexander, Sua Majestade! Os gritos e aplausos de dezenas de milhares de pessoas soaram mais fortes do que um tsunami, e Fei sentiu uma sensação única de realização o banhar. Ele ganhou tudo sozinho. A jornada de um rei idiota que era odiado por seus cidadãos para um grande governante que era adorado por seu povo não era fácil, e Fei trabalhou duro para obtê-lo. Azelbank e GCE, que representavam escuridão e claridade, respectivamente, ficaram em silêncio atrás de Fei. O mago de mortos-vivos estabilizou seu cultivo no reino da classe Sol e agora ele tinha controle total de sua aura. Mesmo sem as insígnias enganadoras, GCE, que estava a cerca de 1 metro de distância, não conseguia detectar a verdadeira identidade de Azelbank. Se este mago não estivesse em batalha, outros não seriam capazes de dizer que ele era um mago de mortos-vivos. Embora Jessie tenha sido gravemente ferida em batalha há pouco tempo, uma das habilidades únicas do poder sagrado era curar as pessoas.
Jessie era um excelente sacerdote. Contanto que ele não estivesse morto, ele poderia se recuperar de qualquer dano externo grave em 1 ou 2 dias. Mesmo que o mago de mortos-vivos tenha vivido por centenas de anos e tenha visto muitos grandes eventos e o sacerdote tenha experimentado uma variedade de emoções durante seu estilo de vida ascético, ambos se sentiram estranhos ouvindo os aplausos vindos de dezenas de milhares de pessoas. Essas duas pessoas eram todas únicas em seus próprios caminhos e podiam ver através das pessoas. Eles viram a paixão louca e a admiração nos olhos dessas pessoas, e eles poderiam dizer que era um forte poder. Uma vez incendiados, esses cidadãos estariam dispostos a fazer qualquer coisa para ajudar seu rei a derrotar seus inimigos. Os dois mestres de diferentes origens tiveram a mesma primeira impressão de Chambord. Esta celebração terminou depois de cerca de 40 minutos. De acordo com o plano definido por Bast e outros, haveria uma grande festa à noite, dando as boas-vindas oficialmente ao rei e ao retorno dos militares. Quando as pessoas chegaram ao pé da parede de defesa, uma série de cantos e sons de metal deslizantes apareceram. Então, um portão de luz parecido com um portal apareceu na frente de todos. Depois que soou como uma cerca de metal foi puxada para cima, as pessoas começaram a entrar no portão de luz e foram instantaneamente teleportadas para a cidade. Os soldados e guerreiros que acabaram de voltar ficaram surpresos e entenderam por que não havia mais portão. Esse mecanismo de teletransporte cuidava de tudo. Esse mecanismo foi um simples arranjo de teletransporte de curta distância que também estava gravado na sabedoria do Rei Demônio. Na Era Mítica, essa matriz era comumente usada. Até mesmo pequenas aldeias a usavam. No entanto, quando essa era chegou ao fim, a maioria das tecnologias mágicas foi extinta. Akara e Caim consultaram a sabedoria do Rei Demônio e recriaram esse tipo de teletransporte, melhorando a defesa do Chambord. De pé no trono do caos que foi colocado nas costas de Black, Fei e Angela viajaram pelas ruas familiares, mas estranhas. O castelo de Chambord era enorme para começar. Os Chambordians não o criaram. Em vez disso, era uma cidade antiga de épocas anteriores que foi descoberta pelos ancestrais dos Chambordianos. O projeto da cidade estava além dos conhecimentos e capacidades atuais de Chambord, e esse projeto de meia reconstrução e metade de reforma fez a cidade parecer nova em folha. Fei poderia dizer que o castelo de Chambord sofreu algumas mudanças significativas. A cada 100 metros mais ou menos, haveria um local secreto com 1 tonelada de energia mágica, e o aumento de energia mágica na cidade era várias vezes mais poderoso comparado com antes. Enormes conjuntos mágicos protegiam todas as regiões da cidade. Havia um total de 9 altares pequenos e 36 torres mágicas com mais de 10 metros de altura. Gravuras mágicas conectavam tudo, oferecendo a Chambord um sistema único de defesa mágica. Com esse novo sistema de defesa, se houvesse energia mágica suficiente, os inimigos de blindados negros não conseguiriam tirar um grão de poeira da muralha de defesa de Chambord em 50 anos. Exceto pelo novo sistema de defesa mágica, havia outras novas estruturas na cidade. A cada 1000 metros mais ou menos, haveria uma pequena barraca que era bem guardada e bem equipada com armas poderosas. Ao redor do quartel, havia gigantes bestas militares chamadas de caçadores de dragões. Eles também eram da sabedoria do Rei Demônio, e eles foram criados pelo linda ferreiro de Diablo Vorut, Charis, com a ajuda dos ferreiros de Chambord. Esses caçadores de dragões ocupavam apenas um espaço de cerca de 10 metros quadrados cada e eram móveis. Eram armas mágicas que eram movidas pelas gemas mágicas incrustadas nos corpos das bestas, e cerca de 5 a 6 soldados comuns podiam operar uma com facilidade. As enormes flechas mágicas que poderiam disparar eram capazes de matar instantaneamente qualquer um que estivesse abaixo de 5 estrelas em força. Fei também descobriu que havia estações de monitoramento furtivas nos lados das montanhas, capazes de ver a cidade e a planície fora da cidade. Nos 2 lados das ruas, havia muitas belas estátuas de pedra.
Estas estátuas existiam antes da renovação, mas foram modificadas e agora se comportaram como luzes de rua. A luz prateada das lanternas mágicas dentro dessas estátuas dissipava a escuridão como a luz da lua. Essas estátuas estavam por toda parte ao redor da cidade, iluminando o castelo de Chambord. Quando Fei olhou ao redor, descobriu até coisas como bueiros, banheiros públicos e luzes mágicas de controle de tráfego. Se não fosse pelos prédios e estátuas de pedras exóticas, Fei pensaria que ele estava de volta à sua vida anterior, onde as tecnologias eram avançadas. Após a renovação que foi ordenada por Fei, o castelo de Chambord já era agora uma cidade milagrosa neste continente. Nada como isso poderia ser encontrado.